Livro do profeta Isaías, no capítulo 55, a partir do verso 6, diz assim a palavra do Senhor: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Verso 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais elevados do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. E verso 10: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas rega a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será, aleluia, a palavra que sair da minha boca. Glória a Deus. Ela não voltará para mim vazia. Ela não voltará para mim vazia. Ela não voltará para mim vazia. Glória a Jesus. Antes fará o que me apraz. Prosperará. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a enviei. Pode assentar. Glória a Deus. Assim é a palavra que sair da minha boca. E uma palavra saiu lá, como eu já disse, não é verdade? Vou curar seu filho. Jesus curou. Vou levar ele ao campo missionário. E o Senhor me levou ao campo missionário. Mas quando eu estava ainda nos meus 5 para 6, 7 anos, eu perdi a minha audição. Fiquei completamente surdo, desenganado dos médicos. Eu fico imaginando o coração do meu pai, dos meus pais, as promessas feitas, e de repente as coisas começam. E num dia, e não foi num domingo como hoje, né? O culto está lindo, bonito. Quem sabe você está numa campanha, está aqui com um propósito. Hoje é domingo, né? Hoje nós vamos receber, quem sabe aquilo que você já está esperando lá atrás, lá, não é verdade? Comigo aconteceu assim, meus pais, mas numa segunda-feira, não era culto, né? É como que se as portas se fechassem no domingo, mas as portas não se fecham quando terminar este culto aqui. As portas do céu não se fecham. Sabe o que aconteceu? Na segunda-feira, eu brincava com os meus irmãos em casa, e minha mãe, imagino minha mãe lá trabalhando, cuidando da nossa roupa e orando, e de repente o Senhor me curou, num barracão lá no meio do mato, na roça. O Senhor me curou, me deu uma audição 100% normal. Depois, na minha adolescência, na minha juventude, fui acometido de uma enfermidade, uma pneumonia tão forte. Imagine, Deus faz uma promessa para o seu filho, faz uma promessa, e de repente você vê as coisas completamente na contramão. Meus pais viam, como é que pode? Eu entrava no trabalho, trabalhava 3 meses, tinha que sair por causa da enfermidade. Em 2 fábricas eu procurei trabalho, quando me chamaram para lá acertar, para fazer os exames, 2 vezes. A primeira vez eu saí da fábrica com uma caixa de aquela injeção penicilina, que eu estava com o meu pulmão todo estourado. Na segunda vez, a ferragem em água, não sei, talvez aqui conhece, fui lá também conversar no dia seguinte. Dali eu fui para o hospital, na época era o São Lucas, fui direto para o hospital. Agora, como que uma promessa de Deus pode ser cumprida? Deus cumprir no momento que tudo está ao contrário, irmãos. Deus falou que você vai por aqui, você vê as coisas acontecendo tudo ao contrário. Sabe, mas as promessas de Deus são fiéis, são verdadeiras. Amém? Ele não falha. E numa viagem do Rio para a Vitória do Espírito Santo, na divisa, irmãos, foi uma campanha que teve lá 3 dias, sexta, sábado, domingo. Chegamos lá na sexta-feira, o culto foi uma bênção. O meu irmão, que hoje já partiu para a eternidade, foi batizado com o Espírito Santo. No sábado,
a mesma coisa, Deus operou, mas comigo não acontecia nada. No domingo terminou aquele trabalho e o médico disse para mim: você não pode ir nessa viagem porque você pode morrer na viagem. Eu estava desenganado dos médicos. E eu pensei: meu Deus, e agora? E o desejo de ir, querendo ir. E de repente eu pensei: bom, o médico falou que eu posso morrer, mas eu não estou desenganado dos médicos. Se eu for, eu posso morrer, mas se eu ficar também não vou morrer? Então eu fui. Eu fui lá nessa viagem. E no domingo, quando terminou aquele trabalho, coisa linda, irmãos, como Deus curou, batizou com o Espírito Santo, salvou e tal. Mas comigo não aconteceu nada. Eu estava botando pedaço do meu pulmão pela boca. E eu falei: pronto, agora acabou. E na segunda-feira, voltando para o Rio, na divisa, exatamente, estou sendo rápido aqui porque eu não quero tomar muito tempo. Na divisa do Rio, do estado do Rio e Vitória do Espírito Santo. Ali o motorista daquele ônibus teve que parar o ônibus, porque não dava para dirigir, o pessoal glorificando a Deus, louvando a Deus e tal, alegre pelo que aconteceu lá. E eu sentado lá no meio do ônibus, no meu banco lá, preocupado. E de repente Deus toma uma irmã. Já viu aquelas irmãs que, aquelas irmãs de oração? Deus toma ela e ela foi caminhando pelo meio do corredor do ônibus assim, e colocou a mão no meu ombro e disse: meu filho, não se preocupe, aleluia. Você não chega em casa com essa enfermidade, aleluia. E sabe, irmãos, cheguei em casa na segunda-feira, na terça-feira de manhã, na quarta-feira fui ao médico. O médico olhou para mim e falou assim: Rubens, o que aconteceu com você? Eu disse: não aconteceu nada. Ele falou: você está diferente, a sua cor, a sua feição está diferente. Eu guardei, né, repeti os exames várias vezes, e falei: olha, eu não sei o que aconteceu, mas um milagre aconteceu, você está com o seu pulmão 100%. Sabe, irmãos, Deus fala, Deus cumpre as suas promessas. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele faz, agora faz no tempo dele. Não, nós queremos tudo para ontem, né? Mas Deus faz no tempo dele. E hoje estou aqui para a honra e para a glória. E o mais que me alegra hoje, que aquele mesmo Jesus que me curou lá, Ele está aqui hoje. Ele está aqui, sei que Deus vai fazer algo aqui nesta noite. Eu sei que Deus vai fazer. Qual é o seu sonho? Qual é os seus projetos? Quais os seus planos? Deus sabe. E sabe, irmãos, quando eu estava lendo lá o Salmo 139, verso 16, que ele diz assim, o salmista dizendo assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas acerca de mim, quando ia dia a dia sendo formada, quando nem ainda uma delas havia. Você sabia que você está aqui e a sua história foi escrita mesmo antes de você ser formado? Como explicar o poder, a grandeza de Deus? Não tem como explicar, irmãos. Os homens, os teólogos querem explicar, mas não tem explicação. Só servir, sirva a Ele. Amém? Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Os dias, irmãos, são maus. Jesus está voltando, está às portas para buscar a igreja que um dia Ele pagou um preço altíssimo lá na cruz do Calvário, se lembra? Foi caro. Jesus pagou o que não devia. Eu era sim o devedor. Jesus pagou, morreu por nós. E Ele agora, Ele está pronto para buscar a sua igreja. É verdade? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O verso 8, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. É verdade? Nós pensamos de uma forma, Deus faz de outra, Deus faz de jeito, porque o jeito que Deus faz é o jeito correto. Às vezes não entendemos, às vezes até nem aceitamos, mas a forma que Deus trabalha é a forma 100% correta. Porque sabe o quê? É aquilo que Deus escreveu lá atrás, lembra? Aquilo que Deus escreveu sobre mim, sobre você. Essa água aqui para mim é, né? Deixa eu tomar água aqui, porque... Então, irmãos, um certo dia, entende? Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos, né, mais altos. E um certo dia, irmãos, estávamos lá no Texas. Fomos lá numa viagem, fomos convidados para um congresso das Assembleias de Deus, lá no Texas.
Sexta, sábado e domingo. Nós só participamos na sexta e no sábado, terminou o culto, fomos para Louisiana, e ali tinha um hotel reservado para a gente ali, e fomos para lá. Quero que os irmãos prestem atenção como Deus trabalha. Às vezes Deus usa as coisas, a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E no domingo pela manhã, naquele hotel, teve um batismo ali, e depois, após o batismo, né, nós alugamos, eu trabalhava numa companhia de aluguel de carro, então eu aluguei 2 vans, mais a do pastor, então 3 vans, fomos lá e voltamos. Né? E quando terminou o batismo ali, o pastor reuniu o grupo e disse: irmãos, nós vamos sair daqui a tantos minutos, nós vamos sair daqui. Então os irmãos, a recomendação dele como pastor, os irmãos, cuide das suas bagagens, sua roupa, cuidado para não esquecer nada no quarto. Os irmãos vai ao banheiro, né, só vamos parar em tal lugar assim. Muito bem, todo mundo se preparou e começamos aquela viagem. E não andou muito tempo, muitas milhas, né? Uma jovem, uma irmã canadense, a irmã Adriana, que estava na van do pastor, ela disse: pastor, eu preciso ir ao banheiro. Mas irmã, eu disse lá para vocês ir ao banheiro antes de sair. Não, mas eu preciso ir ao banheiro. E o pastor falou: tá bom, minha irmã, na próxima saída nós vamos sair, né, e para a irmã ir ao banheiro. E foi embora, seguiu a viagem. Dali a pouquinho começa aqueles sinais, né? Posto a tantas milhas, lanchonete, restaurante. E ela ficou toda feliz observando. De repente o pastor passou direto. Aí ela ficou quieta ali, mas, né? Aí, bom, provavelmente vai parar na próxima. Chegou na próxima, o pastor passa direto. E ela disse: pastor, eu estou falando sério. Glória a Jesus. Olha como Deus trabalha, irmãos. Deus usa. Como você vai explicar uma coisa dessa? E disse: minha irmã, me perdoe porque não disse lá atrás. Eu esqueci. A próxima saída que tiver, nós vamos sair. Vamos sair, procurar um lugar e tal. Mas um lugar ali era deserto, irmãos. O Texas, tem lugar que não tem casa nenhuma. E a primeira saída, ele saiu, tinha uma rua atravessada, ele entrou ali, foi embora, né? Até fomos procurando um lugar, e de repente parou numa cruzilhada assim, num lugar alto, e olharam para o lado de baixo, tinha lá várias lojas, e tinha uma loja escrita lá, uma placa, pizzaria. Ele disse: pronto, vamos lá. Descemos para ali, encostou as 3 vans ali, e aí todo mundo foi lá para dentro da pizzaria, chegamos lá cheio de cadeira, mas não tinha um cliente, eles tinham terminando um lanche lá, terminou, foi embora. E nós ficamos ali, entramos, a moça tinha que ir ao banheiro, outras pessoas aproveitaram e foram, e ali resolveram fazer um lanche ali, ao invés de ir para fazer o lanche lá onde ia parar, porque tomou muito tempo, vamos fazer um lanche aqui. E chamou a menina atendendo: escuta, dá para fazer lanche para todo mundo aqui e tal? Dá sim, vai demorar um pouquinho, mas dá para fazer. Muito bem, fizemos o pedido lá e pegamos as mesas, ajuntamos uma mesa na outra assim, fizemos aquela mesa para todo mundo sentar na mesma mesa. E ali começamos a cantar. Um contava a experiência, outro, né, começamos ali. E de repente nós percebemos que o lanche estava demorando. E quando o pastor pensou: bom, falou, eu vou ver o que está acontecendo. Quando ele ia levantar para perguntar, veio uma pessoa lá de dentro da cozinha, em pranto, chorando e glorificando a Deus e tal. E a gente se assustou, porque não sabia o que estava acontecendo. Entende? E o pastor e mais outras pessoas foram lá para saber o que estava acontecendo. O que aconteceu? Aquele era um pastor de uma igreja, o dono daquela pizzaria era um pastor de uma igreja, e ele estava passando por uma provação muito grande. E Deus falando: não saia da posição, não saia daí. Eu vou sair, ponto de passar a igreja, ia passar a igreja para outra pessoa, outro pastor, outro dirigente. E ele pedindo uma prova: Senhor, então fala, prova, eu quero uma prova, eu quero uma confirmação. E Deus usou um irmão lá da igreja dele, falou: olha, amanhã, amanhã, neste mesmo horário, eu vou mandar um povo aqui, lá na sua pizzaria, um povo que não fala a sua língua, um povo que você não conhece.
Agora entendeu por que aconteceu aquilo lá atrás com aquela moça? Deus tem um meio de trabalhar, irmão. Deus faz como Ele quer. Não queira que Deus faça na sua vida da sua maneira. Deixa Deus agir da maneira dEle. Porque, irmão, Deus é muito bom. Deus é muito maravilhoso, irmãos. Um certo dia eu estava lá, ali no estado da Flórida, 11 meses, irmãos. 11 meses, sem conhecer uma igreja. Aqui no Brasil, envolvido no trabalho, cantava no conjunto de jovens, tocava. E fui para lá, para os Estados Unidos, no momento, numa época, nem precisava, eu estava bem aqui. Mas, de repente, as portas abriram, fui para os Estados Unidos. E lá comecei a trabalhar, mas passou o primeiro mês, a primeira semana, um mês e tal. E eu falei, e a igreja? Cadê essa igreja? Não tem igreja. E começou a bater dentro de mim aquela saudade. Aquela coisa, e eu, meu Deus, uma igreja. E eu fui para a oração, irmãos. Falei, Senhor, e trabalhei com várias pessoas, vários brasileiros, que aqui era evangélico, e lá tinha deixado o evangelho. Eu disse, Senhor, eu não posso permitir, eu não quero que isso aconteça na minha vida. E fui para a oração. Morava num apartamento com 6 pessoas, nenhuma delas era evangélica. E eu ali sofrendo, bebia, fumava, até eu ali com eles ali, Dani. E quando ele saía para o trabalho, eu ia para a oração, aleluia, eu ia orar, irmãos, busca o Senhor enquanto se pode achar, ore, vamos orar, porque é tempo, já foi falado aqui nesta noite, é tempo de nós buscarmos ao Senhor. Difícil orar? Muito difícil, mas é através da oração, irmãos. E ali comecei a orar, buscar o Senhor tem misericórdia. E um certo dia, já ia para 11 meses, eu fui convidado para ir a uma igreja, era uma igreja hispana, e fui lá e não me senti em casa, um culto espanhol, não estava acostumado e tal. Voltei, não fui mais lá, e continuei orando ao Senhor. Não ia pessoas na porta da minha casa, ali chamar para irmos vamos na boate, vamos na praia, vamos. Eu disse, não vou não. Pessoas que já eram evangélicas, antes aqui, né? Eu disse, não vou não, ficava em casa, orando, irmãos, quando eu pensava que Deus não mais estava me ouvindo. Não tem hora assim que você está orando e parece que nada se move, nada. Aí entra, numa segunda-feira, entrou uma menina recém-chegada daqui do Brasil, no carruagem, no Lava Jato que eu trabalhava, e na segunda-feira, as meninas lá perguntavam, começavam a conversar com as outras, onde você foi, o que você fez sábado, o que você fez domingo? E quando perguntou a essa moça, ela disse assim, o que eu fiz? Eu fui ontem numa igreja brasileira. Quando ela falou aquilo, eu agarrei com ela e falei, menina, onde é essa igreja? Eu preciso de uma igreja urgente. 11 meses, irmão, sem ir à igreja. E ela não tinha o endereço, não sabia, porque a pessoa, e custou passar o endereço. Irmãos, quando foi, e eu ali buscava o Senhor nesse período, irmãos, nesse carruagem, nesse lava-jato que eu trabalhava lá nos fundos, aspirando os carros, limpando as faixas brancas das rodas do carro, aquela coisa toda, e eu pegava o carro, botava o carro num trilho assim, e aquilo ia levando o carro até sair lá na frente, para as moças lá fazer a limpeza final do carro. E quantas vezes não tinha, irmãos, carro nenhum para me fazer, e tinha um microfone ali, no início ali, que eu tinha que falar o que era para ser feito naquele carro na frente, que tinha muitas coisas especiais que tinha que fazer. E eu falava, e quantas vezes eu parava ali atrás daquele microfone e começava a lembrar dos cultos aqui, do meu pastor pregando, e aquela coisa, meu Deus, e agora, Senhor? E ali eu começava a falar em língua estranha, manto. Eu começava a falar em mistério com Deus, e por 2 vezes o dono daquele lava-jato chegou para mim, Rubem, o que está acontecendo? A réplica, o que está acontecendo? Eu disse, eu não falava inglês, nem um pouquinho espanhol, mas o espanhol não entendia nada, e eu falei, meu Deus, e agora? E eu tinha que buscar uma pessoa lá, alguém lá que falava inglês, para traduzir para ele. Eu estou muito bem, sabe por quê? Porque todo esse tempo o Espírito Santo, aquele que é o amigo da hora, aquele que está contigo em todo o tempo, na rua, no trabalho, no seu lar, ele não me abandonou,
Ele não me deixou. E ali, um certo dia, quando aquela moça, ela falou, olha, o endereço da igreja eu não sei, mas o meu amigo disse que fica lá em Hollywood, na rua tal, na rua, e eu disse, aqui é aquela Hollywood que tem ali perto de Miami, e eu falei, meu Deus, e me deu mais ou menos o nome da rua, tudo no inglês, eu não sabia nada, mas eu falei, vou procurar. Numa quarta-feira eu saí, irmãos, eu saí para procurar essa igreja, saí do trabalho, fui lá em casa, tomei um banho rapidinho, e saí para buscar. Peguei a I-95 e fui em direção a Miami, e de repente eu vi uma rua assim, Hollywood, deve ser aqui. Aí saí ali e comecei a procurar, porque o final da Flórida, ali é uma ilha, é praia de um lado e Pantanal do outro lado, então, e eu comecei a procurar, irmãos, procurando aquela igreja, chegou um ponto que eu parei assim num lugar, e disse, eu vou ligar para casa, dizendo que aonde eu estou, estou indo embora. E de repente, quando eu ia atravessar a rua para ligar no orelhão, ligar para casa, eu olhei para trás e vi lá uns 200 metros, um senhor que vinha de terno preto, camisa branca, uma pasta na mão, que vinha caminhando em direção onde eu estava ali. E eu disse, Nani, eu vou esperar um pouco. Mas começou aquela luta dentro de mim. Como que eu vou perguntar a ele? Eu não falo inglês, não falo espanhol, não falo... E agora, como é que vai ser? Como é que vai ser? E o homem vinha caminhando, ele parado. De repente eu tive uma ideia. Ele está vindo para cá, eu vou para lá. Vou cruzar com ele assim, passo, e depois eu vou seguir ele. Aonde ele parar, ele vai parar em algum lugar. E quando ele vinha, irmãos, que eu estava caminhando assim, ele falou assim, você está procurando uma igreja brasileira? Irmãos, como Deus cuida da gente, irmãos. Você está procurando uma igreja? E eu fiquei mudo, eu falei, aí eu falei, sim, estou procurando uma igreja. Eu tinha passado em frente à igreja, irmãos, umas 4 vezes, 2 vezes para lá, 2 vezes para cá, em frente à igreja. Ele falou assim, a igreja, não sei se talvez já ouviram falar do pastor Abraão de Almeida. Ele era o pastor da igreja, recém começado ali. Ele falou, a igreja aí. Aí quando ele mostrou assim, irmãos, uma letra desse tamanho, nas cores da bandeira brasileira, Igreja Evangélica Brasileira, a Casa do Senhor, na frente da igreja, quase uns 3x3, uma bandeira enorme do Brasil, e eu passei para lá, para cá, e não vi. E quando eu desisti, falei, vou voltar para casa. Aí o pastor vem e ele falou assim, eu nunca vim para a igreja a pé, eu moro aqui mais ou menos 1 milha daqui, mas não sei porque o senhor me incomodou hoje o dia inteiro para vir a pé. Irmãos, explica o agir de Deus, não tem explicação. Então, irmãos, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor, Deus tem algo grande, irmãos. Nós não, a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu o coração, o nosso coração, é o que Deus tem preparado para mim, para você. Glória a Jesus. Então Deus faz. Aquele menino que está tocando guitarra, é seu filho, né? Felipe? Glória a Jesus. Se prepara, viu? Manto, elefachui de crovas núbias. Mantuí, ele vai longe. Deus tem algo na vida dele. Quando eu estava ali, minha esposa de rosto no sol, ali olhei e vi ele tocando num lugar na África. Eu vi ele tocando num lugar na África. Então não sei, manto. Sabe, irmãos, a promessa que Deus fez na minha vida, quando tudo estava apagado, na minha juventude era uma chama missionária e pensava na África, como é que é a África e tal, mas nem imaginava como era a África. E quando eu fui para os Estados Unidos, olha o caminho de Deus, quando eu não precisava, Deus me manda para os Estados Unidos. Quando eu pensava em voltar, bom, fica aí. E dali tudo aquilo reacendeu dentro de mim, irmãos. Aquela loucura, irmãos, pelas missões, e comecei a trabalhar, a buscar o Senhor quando menos esperava. Houve ali em Angola a inauguração do Templo Ebenezer, foi um congresso das Assembleias de Deus lá, aliás, foi uma inauguração da igreja Assembleia de Deus de Angola. Quando menos esperava, o pastor falou assim, você vai para Angola. Alguém lá ouviu eu cantando, né, que todos os cultos eram gravados, ouviu eu cantando, não, ele tem que vir aqui. E eu fui, entende? Vim para o Brasil, do Brasil fui para Angola. E quando cheguei lá, só que eu não sabia, irmãos, Angola estava em guerra na época. Quando o avião estava aterrissando, eu falei, meu Deus, se eu tivesse sozinho naquele avião,
Se eu não tivesse ido, porque aqui em São Paulo, eu embarquei aqui, encontrei com uma missionária que estava indo para lá, que já tinha ido antes. E quando eu cheguei lá, falei, meu Deus, se não fosse ela, eu não saí dentro do avião. Eu ia voltar, porque vendo os prédios, tudo destruído. As ruas, não tinha rua. Só tinha carro com as rodas para cima, e aquela turma, gente na rua. E eu falei, o quê? E a irmã missionária, a irmã Edith, ela falou assim, vamos, você não viu nada ainda, vamos embora. E ali fomos, como foi bonito, como Deus. Fiquei apenas 15 dias em Angola. Fiquei apenas 15 dias ali. Mas quando eu voltei, o pastor de lá me deu o relatório das pessoas que nós ali, através da igreja, o trabalho ali, ganhamos para o Senhor quase 800 almas em 15 dias. Sabe, irmãos? Não sabia, só que quando o pastor, o pregador lançava um apelo, vinha aquela multidão, irmãos. E ele quase 800 almas, irmãos. Deus ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, verdade? Deus ainda é o mesmo. O mundo está mal, mas Deus continua o mesmo. Os homens olham e dizem, não vai ter jeito, tá? Calma, mantenha firme, sabe por quê? Porque ele não muda, né? Eu me lembro quando o Senhor disse ao profeta Jeremias, o que vês? E ele disse assim, eu vejo o Senhor uma vara de amendoeira. E disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para as cumprir. E Ele cumpre as suas palavras, irmãos. Ele cumpre as suas palavras. Ali nos Estados Unidos, trabalhamos ali bastante. Eu trabalhava mais na música, cantando, não pregava, não. Mas uma coisa eu sei, Deus me usava para testemunhar, não é verdade? E ali em Angola eu tive o privilégio de pregar um dia no culto matutino lá, com tradutor, né? Tinha um tradutor traduzindo para o dialeto, né? Obrigado, Senhor, tu apandula ganã. Obrigado, Senhor, tu dele fumo. Né? E ali ele traduzindo, e eu não entendia nada do que ele falava. Mas quando ele traduzia, a igreja vibrava. Porque a palavra do Senhor, irmãos, a palavra do Senhor, e me faz entender que um certo dia nós estávamos ali na nossa igreja, nos Estados Unidos, todo ano era feito assim uma reunião administrativa para prestar relatório, quais os propósitos para aquele ano e tal. E num certo dia, ainda nesse trabalho que Deus fala que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. A gente pensa de uma forma, mas Deus tem o jeito dele trabalhar. E toda reunião, no momento do devocional, ali o pastor, a gente cantava, o grupo cantava e tal, e o pastor me chamava para cantar. E eu cantava muito aqueles hinos de Cícero Nogueira, somente Deus tem amor sincero e verdadeiro, é o mais fiel dos companheiros, sempre acha um jeito para agir. Somente Deus pode encontrar uma saída, a batalha não está perdida, Deus tem a vitória para ti. E eu estava cantando, irmãos, uma certa reunião lá, e lá, irmãos, tudo era programado, tudo era bem, né, era o momento de uma reunião, de tratar ali dos assuntos, outro momento do devocional e depois o jantar. E quando eu estava cantando, eu preocupado com o horário, porque já estava, né, já estava no horário de começar a servir o jantar. E tinha assim, lá de fora do salão, um hall, ali, onde os garçons chegavam com os carrinhos, com as comidas e tal, para servir. Mas, e eu cantando lá, e de repente chegou um garçom, encostou ali na parede e ficou olhando para mim, escutando aquele louvor. Mas eu preocupado porque estava na hora do jantar. Era um garçom, estava ali para se viajando. Daí a pouquinho chega o segundo garçom, o terceiro, e chegou, parece que 5 ou 6 garçons ali, ficou ali ouvindo o hino. Quando eu terminei, e o pastor, o meu pastor lá, ele toda vez que eu estava cantando, se o hino estava, né, Deus estava falando através daquele hino, eu olhava para ele, e ele fazia assim, quem diz, né, vai mais um segmento. E eu cantando, eu preocupado com os garçons, e olhei para ele, e ele fez assim, vai mais um segmento. Eu fui, cantei.
terminei de cantar, passei o microfone, e aqueles garçons entrou, falei, pronto, vai chamar a atenção do pastor, né? Nada, irmãos. Quando chegou lá, foi na mesa onde estava o pastor, a família dele, disse, eu quero saber o que foi cantado aqui. Foi cantar, aí a filha do pastor, que fala inglês, traduziu para ele a letra do hino, entende? E foi ele e os outros garçons. Ele falou, olha, eu não entendi uma palavra dessa canção, não entendi uma letra, mas eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Sabe o que aconteceu, irmãos? Era filho de pastores que estavam desviados da igreja, e disse, hoje mesmo eu volto para a igreja. E ali voltou para casa, entrou em comunhão com a igreja, voltou para a igreja, e um tempão, muito tempo lá, ali, sempre passando contato para a igreja. Por quê? Como Deus faz. Entende? Então você não entende, você pensa que as pessoas não estão te entendendo, mas o Espírito Santo faz a pessoa ou entender, ou lá em Atos Apóstolos, assim, quando na descida do Espírito Santo, o que aconteceu? Todos começaram a falar em língua estranha, começaram a falar, e quem estava de fora ouvia falar na sua língua. Verdade? Então aconteceu. Então, um certo dia, eu trabalhava numa agência de carro lá, eu trabalhava junto com 3 haitianos. Né? O francês e o chinês, os dois falando para mim, não sei se você não sabe se vocês estão falando, ou se está cantando, ou se está chorando. Né? Eu comecei a trabalhar com eles. As ferramentas que ele usava para lavar, esses 3 haitianos prestavam serviço para a agência de carro, que vendia carro. Eu prestava serviço para a locadora de carro, mas usava os mesmos aparelhos ali. E aqueles haitianos invocaram comigo, entendeu? E quando eu ia pegar porque o carro que eles limpavam, eles tinham tempo para limpar, podia devagarzinho, 3 pessoas para limpar um carro. Então eu tinha tempo para limpar. Mas quando era a minha vez, eu tinha que limpar rápido, porque o freguês estava lá esperando, deixava o carro para fazer manutenção e tinha que pegar o... Né? E eu encostava o carro, às vezes estavam os 3 lá parados lá. Né? Quando eu encostava um carro, eles começavam a trabalhar. Quer dizer, para impedir o meu trabalho. E aquilo foi uma luta, eu falei, meu Deus, como que eu não falo francês, não falo, como que eu vou conversar com eles, me comunicar com eles? E eu comecei a orar ao Senhor. Comecei a orar ao Senhor e comecei a cantar. Falei, bom, vou cantar, porque aí eu cantava, aí custava, deixava limpar o carro, tal, levava o carro, aí nem limpava o carro direito, ia para lá. E depois aquilo foi passando, a gente foi se acostumando e tal, só que conversar eu não conversava, porque eu inglês não falava, muito menos francês. Eu comecei a trabalhar com eles, e eles começaram, fizemos assim, aquela amizade, aquela coisa, e eu comecei, mas eu cantava, ia lá aspirando o carro, e quantas vezes, irmãos, eu estava lá aspirando o carro, atrás do porta-malas do carro, o banco de trás, eles iam e cantando, e eles desligavam o aspirador. Eu, liga aí e tal, aí um dia eles os 3 falaram comigo, desligaram o aspirador, disse, não, termina de cantar primeiro. Eu falei, o quê? Termina de cantar primeiro. Eu tentei falar, vocês não entendem o que eu estou cantando? Ele disse assim, eu não entendo, manto. Eu não entendo, mas eu sinto algo aqui dentro de mim. Irmãos, vai entender o poder de Deus, irmãos, o agir de Deus. Eu estou sentindo algo aqui na minha... E eram evangélicos, eram crentes, eram 3 haitianos crentes, que estavam também na mesma situação minha, sem uma igreja, sem nada. Como Deus faz, irmãos, Deus cuida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Se ele não fizer hoje, quem sabe amanhã, segunda-feira, quem sabe terça-feira, quem sabe aquela cura, aquele batismo com o Espírito Santo, aquela porta de emprego, quem sabe vai ser essa semana, amanhã, depois, ou no final deste culto. Então entrega o teu caminho ao Senhor, não deixe de confiar nele, espera. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ali comecei a trabalhar, irmãos. O Senhor nos levou. Depois, um certo dia, eu conheci uma moça muito bonita lá, sabe? Tá aqui. Essa moça aí me deu 3 filhos americanos. E olha, quando 15 dias ou
antes do nosso casamento, mais ou menos isso, né, irmão? Ela começou a sentir um negócio assim, esse negócio, adolescente, né? E começou a sentir, e ela disse para mim, olha, eu preciso ir no médico. E foi ao médico, o médico fez o exame e tal, falou, aí 15 dias antes do nosso casamento, ela teve que passar por uma cirurgia. E fui com ela lá para fazer cirurgia, e terminou a cirurgia, o médico veio conversar comigo. Não entendi o inglês, mas me falou, aí mostrou as fotos da cirurgia que tinha feito nela, e disse assim, você sonha em ser pai? Falei, sim, eu quero ser pai. Falou, olha, esquece porque ela é estéril, já era estéril, e com essa cirurgia, esquece. Falei, meu Deus, e agora? O meu sonho era ser pai, era ter um filho. E eu falei, bom, seja o que Deus quiser, né? Casei, casamos no mês de dezembro. Quando foi no mês de abril do ano seguinte, ela me deu dois presentes, um relógio que está guardado em casa até hoje, outra caixinhazinha assim, e eu falei, o que é isso? Ela falou, abra. Fui ver, era o teste de gravidez, ela estava grávida, da minha primeira filha, a Sarinha. Irmãos, aquilo que é impossível, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Irmãos, não questione a Deus. E casamos, teve a primeira filha, minha Sarinha. Depois eu disse, bom, agora então, como é que eu vou fazer? Está dando um pouquinho, está grávida do Rubinho, 3 anos depois. E na gravidez do Rubinho, no nascimento do Rubinho, foi ter que fazer uma cesárea. Faz uma cirurgia, operou, aquela operação que os médicos fazem para não ter mais filho. E ali começamos, tocamos a nossa vida, e em 2001, Deus nos leva a Portugal. Eu, minha esposa, e a Sara e o Rubens, meu Rubinho, meu filho, fomos para Portugal. Chegamos lá numa região muito fria, e fomos para lá, uma luta tremenda ali. Irmão, sabia que Deus move uma pessoa, te leva longe por amor a uma alma? Você sabia que uma alma para o Senhor vale mais que todo este mundo? E fomos lá, Deus nos levou, não sabemos, sem entendermos porquê, numa região muito fria, mas Deus nos levou lá por causa de uma alma. Que na igreja fizeram apelo, chamaram, ela não quis ir. De repente, no final do culto, fomos para um jantar em uma família da igreja, uma família de crentes da igreja, e esta moça, essa jovem, tinha sido convidada, era amigos deles ali, e foi convidada para o almoço. E chegou lá, começamos a conversar, eu lá na sala, conversando com os pastores, missionários e outros portugueses lá, e ela na cozinha, minha esposa na cozinha, lá, e outras irmãs, e esta moça. E ali começaram a conversar, mas porque a Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo, da morte. E ali começou a conversar, e de repente a moça, em pranto, em choro, e ali voltou para Jesus. E aí? Será que Deus só faz aqui? Não, aqui é claro, estamos aqui, está sendo a bênção, mas Deus contém de operar, faz como é. E ali Deus, passamos uma luta muito. A nossa viagem de Portugal para de volta ao Brasil, e daqui para os Estados Unidos. Mas como Deus, quantas coisas lindas Deus faz, basta nós confiarmos no Senhor, basta esperar, entrega o teu caminho, confia nele, e ele tudo fará. Ele fará sobressair a sua justiça, não é verdade? Então que Deus nos ajude, irmão, porque assim como desce a chuva
e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e fazem brotar, e produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim é a palavra que sai da minha boca. O Senhor ali me abençoou, o Senhor nos abençoou muito, o Senhor me deu uma esposa maravilhosa, num momento tão difícil da minha vida, mas as promessas de Deus, irmãos, as promessas de Deus são fiéis, são poderosas, basta esperar, é somente esperar no Senhor, e ali Deus nos levou, nos usou ali, e me lembro que um certo dia, estava quase no momento da nossa volta, fomos numa cidade, não me lembro o nome ali mesmo, estava numa cidade muito fria, qual é o nome ali? Não lembro não, né? Oliveira do Hospital. E fomos convidados, a igreja foi convidada para ir num congresso de missões, numa cidade vizinha. E nós fomos lá, entende? E eu estava muito preocupado, porque eu estava voltando, mas não era o tempo de eu voltar, não queria voltar, que a gente foi para ficar 3 meses lá. E eu estava muito preocupado, estava na região muito fria, meus filhos foram parar no hospital, no médico, minha esposa, e eu estava muito preocupado, e eu antecipei a viagem para voltar para o Brasil. E nesse congresso, nesse missionário, o pastor que pregou ali foi muito lindo ali, tive a oportunidade para cantar, e com o conjunto, e nós cantamos ali, e no final da mensagem, o pregador, que acho que foi um português, não me lembro, né, que pregou naquela tarde, ele começou a pregar, e Deus usou ele de uma forma tão gloriosa, e de repente, ele falou assim, aqui dentro tem uma pessoa, que desde pequeno, desde criança, ele sempre gostou de missões, e você está aqui, né, e começou a perguntar, né, fica de pé, e eu falei, poxa, tinha um lugar, uma igreja quase dava 2 dessa aqui, e lotadinha, e eu sentindo aquela palavra vindo aqui, mas eu falei, não, olhei para trás assim, falei, não, e ele perguntando, ele faltou pouco me chamar pelo nome, falou assim, você não é daqui, você está aqui, mas você não é daqui, e aquela palavra vindo forte, eu levantei. Antes de eu terminar de ficar de pé, ele falou, Deus manda dizer para você, que vai te levar de volta. Nós estávamos voltando para os Estados Unidos, mas no momento meio complicado, a situação lá, entende? Eu com 2 crianças, e fomos, entende? Deus mandou te dizer, que Ele vai te levar de volta, e vai lhe abençoar muito, Deus vai lhe prosperar muito ainda, então somente confia nele. E tomei aquela palavra, viemos para o Brasil, e quando chegou na hora de voltar, irmãos, fui na agência de viagem para comprar as passagens, a menina olhou os passaportes, o meu passaporte, o dela, e das crianças, o Rubinho e Sarinha ainda eram crianças, ela me perguntou assim, como vocês vão entrar lá, se vocês estão com visto turista, e os seus filhos são americanos? Eu disse, não sei, vou entrar. Aí ela disse, olha, eu aconselho vocês não ir agora, eu aconselho você a esperar um pouquinho, me dar uma semana, eu conheço muita gente que aqui compra passagem comigo aqui, que são legais lá, são americanos, são cidadãos americanos, e ele vai te ajudar a atravessar as crianças. Disse, tá bom, passou uma semana, nada, mais uma semana, não cheguei. Aí ela falou comigo assim, Rubens, eu não entendo, todo dia quase vem alguém comprar passagem comigo aqui, que são legais lá, e 2 semanas não veio várias pessoas, mas não veio uma pessoa legal que eu conheço, entende? Fui para casa, na sexta-feira fui para casa, e na terça-feira de manhã, eu levantei e falei com a minha esposa, e agora, meu amor, como é que a gente vai fazer, hein? Aí ela falou assim, peraí, Deus não disse para você lá em Portugal, que ia nos levar de volta? Eu disse sim, e ele não sabia dessa situação? Eu falei, aí aquilo me acendeu um fogo dentro de mim, que eu falei, o quê? Fui lá na agência e peguei as 4 passagens. Você vai arriscar? Falei, vou, me dá as passagens. Paguei e fui embora. Quando chegou no Rio de Janeiro, no aeroporto, estava no carrinho com as bagagens e tal, eu segurando o Rubinho no colo, e um funcionário lá com o carrinho com as nossas bagagens. E eu ali preocupado comigo, preocupado com a gente, com os filhos, imagina como turista. Dani. Aí eu estava ali,
preocupado, segurando o Rubinho, mas estava suando frio, ele estava, e de repente Deus levanta aquele moço que estava com a nossa bagagem, levantou a mão para mim assim, olha, Deus está falando. Já passou por isso? Deus está falando, confia nele. Aí reacendeu de novo aquela força, vamos embora, embarcamos, não aconteceu nada ali, chegamos em Miami. Na hora de saltar lá, eu falei com a minha esposa, o Rubinho estava no meu colo dormindo, as crianças, falei, vamos esperar todo mundo sair, e quando todo mundo sair, a gente sai atrás. Aí saímos, pegamos o Rubinho, as bagagens, as crianças, e fomos. Chegamos lá, um corredor grande, assim, tinha uma fila enorme para fazer check-in. Aí eu falei, vamos ficar aqui. E a gente, aí eu falei, não, vamos ficar aqui porque a fila é grande. Quando chegar a nossa vez, o rapaz vai estar tão cansado de carimbar passaporte que não vai perguntar nada, vai deixar a gente entrar direto. Aí dali a pouquinho vem um funcionário ali, trabalhando ali. Vocês estão com os papéis, tudo preenchido, que estava um formulário para você preencher antes. Eu disse, aí minha esposa falou, não, é só eu e ele, porque as crianças são americanas. Ah, então tá, o lugar de vocês não é aqui não, o lugar de vocês é lá naquele guichê lá. Entende? Aí fomos para lá. Aí não tinha ninguém, estava atendendo lá umas 2, 3 pessoas lá entrando lá. E quando eu olhei, estava escrito lá, somente cidadão americano. Eu falei, amor, não é aqui não. Aí fomos para penúltimo guichê, que estava lá tanto americano quanto o turista. E ficamos ali. E o rapaz estava longe, estava lá. Ali. O rapaz tinha, o último guichê já tinha atendido as pessoas já tinham entrado, e o rapaz tinha até saído dali, do guichê, porque não tinha ninguém ali. O rapaz começou a gritar, e a gente no penúltimo guichê, o rapaz começou de lá, dar sinal, e mandando chamar. Quando você quer falar com alguém, que você pede ela para falar para ela, e ele fazendo aquilo ali, até chegou na gente. E eu olhei para ele, e ele falou assim, é no último. Eu falei com a minha esposa, ele não sabe o que está falando, vamos ficar aqui. Ficamos ali. Irmãos, Deus, não dá para explicar. Aí veio aquele rapaz, e pegou no meu braço, aqui no braço da minha esposa, e disse, eu já disse que o lugar de vocês é aqui, ó. E colocou a gente ali, irmãos, e a pessoa veio nos atender ali. Irmãos, eu nunca tive uma entrada tão boa naquele país como nesse dia. Não tinha nada, não tinha nada para apresentar ali. Quando eu pensei em mostrar umas cartas que eu tinha levado da igreja de Portugal, daqui do Brasil, eu disse, eu não preciso ver isso. Carimbou o passaporte e a gente entrou. Então Deus cuida da gente, irmãos. Não importa onde seja, aqui nos Estados Unidos, na África, onde for, Deus cuida. Se você sente no seu coração o desejo missionário, Deus pode te usar aqui, Deus pode usar, não é verdade, como diz lá em Atos Apóstolos, no capítulo 1, verso 8, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, irmãos. Então, sede uma testemunha do Senhor. Você vai ser aqui, Deus amanhã pode levar para lá, e quando vê, você está lá na África, lá na China, no Japão, na Ásia, na Europa, né, pregando a palavra do Senhor. Não é verdade? 7h40, já passou da hora, né? Olha lá, hein? Então, irmãos, Deus faz, Deus cura. Jesus não é o homem, já viu que lindo? Jesus não é o homem, quando cura, cura, faz obra completa, não faz confusão, e quando Ele opera, não deixa sintomas, nada fazer. Manto. Quando Ele fere, fere, quando mata, Sara, Ele diz, eu sou, e o mundo se cala. Todo homem treme ante o seu poder. Jesus desceu do monte com a multidão, e eis que um leproso adorava ali, dizendo ao Senhor, se tu quiseres, faz com que eu seja limpo. Jesus tocou-lhe com a mão, dizendo, quero. E no mesmo instante, curado ficou, apenas com o toque do Senhor, aquele leproso sarou. Jesus ainda sara, Jesus ainda cura, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, Jesus ainda chama, hoje nós estamos, hoje nós podemos evangelizar lá na África, na Ásia, na Europa, daqui nesse mundo, mas se Deus quiser te levar lá, Ele vai te levar, irmãos. Ainda tem chamada, Deus tem chamada para você, Deus tem algo importante para fazer na sua vida, quem sabe aqui, Deus faz, irmãos.
Deus faz. Quando nós fomos a Portugal, na realidade a gente viemos para o Brasil, estava suposto ir para a Austrália, para assumir uma igreja ali, ajudar ali numa igreja para ali ajudar a igreja ali. Tinha a igreja, tinha uma congregação e a gente ia assumir essa congregação, porque o missionário que tinha ido para lá, ele faleceu, simplesmente terminou o culto, foi para casa, deitou, dormiu e amanheceu morto. Então o pastor nos mandou para lá. E eu disse, mas pastor, mas como que eu vou para lá se eu não tenho, eu não sou legal, não posso, como é que fazer? Olha, vai. E quando cheguei, aí eu comecei a orar, mas Senhor, como que é as coisas? Eu creio no milagre, eu creio que Tu faz, mas como vai ser? E pedindo ao Senhor, e as portas parecem estar tudo fechado. E chegamos aqui, irmãos, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, tá? E quando chegamos aqui no Brasil, estava suposto ficar 15 dias lá na nossa cidade, no Rio de Janeiro, e depois ir lá para Abreu e Lima, lá para ajeitar as documentação, tudo, minha, dela e das crianças, para ir para a Austrália. E eu comecei a orar. E um certo dia eu estava num culto lá, perto da minha casa, e naquele culto ali, chegou um pregador, um cantor que foi para cantar naquela tarde, e eu estava lá no teclado ali ajudando, e de repente, quando aquele pregador chegou, sentou lá no meio da igreja, aí o pastor chamou a pessoa e botou a pessoa na frente da igreja ali, e quando chegou a vez dele cantar, não lembro se foi cantar, foi para cantar, porque o pregador foi outro. Ele falou assim, saudou a igreja, eu não conhecia, não sabia quem era, ele também não me conhecia. Menino aqui do piano, do teclado. Aí eu parei para ouvir ele, né? Ele falou assim, olha, eu não sei, não conheço você, não sei o que você faz, onde você foi, mas só que tem. Quando eu estava aqui orando, eu te vi num lugar, não sei onde era, é como se fosse um banco de praça, e você estava ali, e você estava chorando muito ali, Agora Deus manda te dizer que Ele vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. E eu peguei aquela palavra, guardei, estávamos ajeitando para irmos para Portugal. E quando chegamos lá, irmãos, a luta foi tão grande que nós colocamos a Sarinha num colégio pertinho do prédio onde a gente morava, a gente estava hospedado ali. E eu todo dia, muito frio, ia levar a Sarinha na escola. E um certo dia eu cheguei lá, no hall da escola, assim, lá de fora, tinha um lugar que é cheio de areia, onde as crianças ficavam brincando ali. E eu cheguei lá, enquanto elas brincavam, onde pegava o sol ali, eu fiquei vigiando e depois eu sentei num banco. Eu estava muito preocupado, porque ela tinha passado mal os filhos, meu Deus, e agora? Entendeu? Passamos uma luta muito grande lá, né, amor? Aí eu sentado ali, eu comecei a orar, Senhor, o que está acontecendo? E quando eu sentei naquele banco, comecei a pensar, meditar e tal, comecei a chorar. Chorando de tristeza mesmo, viu? Chorando, preocupado. Aí o Espírito Santo veio, aleluia. Glória a Deus, ele veio e falou assim, se lembra daquela palavra que eu disse para você lá, naquela igreja? Irmãos, então, ali eu levantei, fui lá, eu peguei uma água lá, um galão de água para levar para casa, e cheguei em casa e falei, glória a Deus, já nos deu a vitória. Aí foi aonde que aconteceu aquilo ali, fomos nesse congresso de missões, e Deus ali confirmou tudo aquilo que tinha falado lá, aqui no Brasil, aconteceu lá. Então Deus faz, irmãos, Deus faz. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele cura, né? Parece que os milagres hoje não acontecem, mas acontece, sabe? Volte a orar, vamos voltar a orar ao Senhor. Como eu sei, já vi aqui, os irmãos oram, que coisa gloriosa. Você sentia a presença de Deus, você está cantando, ali eu não aguentava cantar, eu comecei a falar em língua estranha. Por quê, irmãos? Isso chama-se presença, a presença do Senhor, sabe? Moisés um dia disse, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Sabe por quê? Porque sem a presença dEle, você pode fazer o que você quiser, mas se não tiver a presença dEle, não vai dar certo. Há um corinho que a igreja lá cantava, sem Jesus não dá,
Sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus a vida não é feliz. Sem Jesus não dá. Sabe por quê? Porque com Jesus você tem a presença. É a presença dele que move, é a presença dele que usa o pastor Carlos, né, na pregação, é a presença dele que usa a irmã Rita, a Fátima, o pastor Paulo, a Ana e todos vocês aqui. Que coisa linda, irmãos. Isso chama-se a presença, chama-se virtude. E a palavra já nos diz que o Senhor Jesus, ele habita no meio dos louvores. Verdade? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós. Um certo dia, eu vou terminar aqui por aqui, em Angola, nós fomos convidados para ir a uma igreja, estava indo para uma outra província, e quando chegamos no aeroporto, íamos de avião, porque não havia ponte, as pontes tinham sido destruídas pelas guerras, né? E o pastor, tinha um pastor Daniel Antônio, pastor angolano, que nos conduzia ali, e ele falou assim: nós vamos para o Dundo, era uma outra província lá, e fomos para lá, fomos para o aeroporto, né? E chegamos no aeroporto, no sábado, né? O pastor falou assim: olha, está vendo aquele portão lá? Eu falei assim: quando aquele portão abrir, vocês não dê bobeira, vocês vai correndo. Por quê? Devido à guerra, então não havia voo assim sempre. Então, e lá assim, todo mundo quisesse comprar passagem, eles vendiam a passagem. Agora, na hora de embarcar, e era você e o... Né? Então, você tinha que correr. O pastor da Antônio falou: quando aquele portão abrir, vocês entram. Né? Aí fomos lá, despachamos a bagagem e ficamos ali vigiando, conversando, mas de olho no portão. E eu estava com uma bolsa, uma mala de mão, que ali estava blusa, paletó, tinha tudo levado ali, que até umas roupas que eu estava levando para dar lá, para doar. E despachamos a bagagem. Quando abriu aquele portão, irmãos, eu quase que eu fico para trás, porque os irmãos saíram correndo e um empurra para lá, empurra para cá, e eu não tenho esse dom de empurrar ninguém, né? E eu fui, né? Na medida que eu pude, cheguei lá, e estou vendo os missionários lá na frente, lá, e eu lá atrás, falei: caramba, e agora? Aí o missionário conversou lá com algum funcionário lá do avião, e ele veio, me chamou, me botou lá junto com os missionários, foi para lá. E as bagagens, eu sentado no banco, assim, na janela, e olhando as bagagens, eles colocavam a bagagem, e o pastor Daniel Antônio tinha levado giló, chuchu, tomate, levado para o legume lá, para a gente não sabia como estava lá a situação lá nessa província. E eu olhando assim, e os camaradas ali, os funcionários ali, pegavam as mochilas, as bolsas, e jogavam dentro do bagageiro do avião. Aí a outro lado tirava e jogava para fora. E eu só via a mala desse pastor, indo para dentro do avião, e falei: pronto, acabou o nosso lanche, né? E custou, né? Ajeitou e saiu. Quando chegamos lá, irmãos, o pastor Júlio da Silva, o filho do nosso pastor, né? Ele estava com aquela doença, aquela malaira, que pegou, ele estava quase morto. Eu falei: pronto, além sem comida, sem nada, vou perder um missionário aí, né? E começamos a ir lá, ficamos hospedados, sabe onde? Um hotel 5 estrelas, era um container, né? Era aquele container dividido, né? Ali cada um dentro de um quarto, né? E ali ficamos hospedados ali. E oramos ali por esse pastor, foi doente e tal, né? E ele deitou um pouquinho lá e tal. Aí quando estávamos jantando, fomos lá para jantar, né? O que tinha? Uma comida muito gostosa, só que também eles comem uma coxa é que essas largatas que vivem no mato, uma largata grossa assim, né? Eu falei: caramba, eu não vou comer isso não. Mas tinha galinha, tinha. E o pastor Daniel Antônio: as irmãs, né? Pastor, eu fiz a comida que o pastor gosta. O pastor, quando viu aquela panela, ele deu um pulo de alegria, irmãos. Era como se fosse uma sopa, e você olhava dentro da sopa assim, chamou a gente para olhar, aquela montoeira de largado com a cabeça para cima assim, gente, não, devia estar pedindo socorro, né?
pediu cabeça para cima assim e tal, e ele começou a apanhar aquilo com a mão e comer aquilo ali. Eu falei, Jesus, que aonde eu vim parar? Mas aí eu comia, mas escondia, separado deles, porque eu não aguentava nem comer, né? Mas fomos lá, irmãos, que dificuldade, vendo o povo passando fome. E sabe, irmãos, estava um certo dia indo para uma igreja lá, e um dos companheiros que estavam com a gente ali falou assim, você sabe onde você está pisando? Eu até olhei assim, falei, será que é uma rua cheia, uma estrada de chão, cheia de esgoto, cheia... Eu olhei para ver, aí ele falou, não, mas você está pisando em cima do diamante, em cima de ouro. Eu falei, mas e por que essa miséria, essa pobreza? Ele falou, não, vem um chinês, vem um japonês, vem um americano, e quando... Né, e aí... E a gente não vê nada, não tem nada. E se tentarem cavar, né, é preso, pode até morrer. Eu falei, meu Deus. E no domingo, depois de um culto maravilhoso, nós fomos convidados para almoçar na casa do governador daquela província. E foi, né? Até eu fui lá, né, imagina. Aí cheguei lá, quando chegamos no portão, fomos pela estrada, quando chegamos no portão, na entrada, parecia que está no paraíso, irmãos. A casa linda, o gramado, o jardim, soldado que esguarda tomando conta e tal. Quando chegamos na casa, gente, que fartura, que coisa. E do portão para fora, pastor Carlos, do portão para fora o povo pedindo comida, entrando dentro daqueles latão de lixo para caçar pedaço de galinha, osso de galinha, com fome. Então essa foi a situação lá na época lá. Então, que Deus tenha misericórdia, irmão. Se você pode, como já foi orado aqui pelo campo missionário, você pode, ore, ajude, contribui, faça aquilo que está no seu coração. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza. Já viu que as pessoas que... Não, seja alegre no contribuir, seja alegre no ajudar, amém? Porque Deus ama ao que dar com alegria. Eu posso parar por aqui? Posso, né? Posso parar aqui, que Deus abençoe. Não era hoje... O convite era lá para trás, mas eu louvo a Deus porque acho que eu vim na hora certa. Deus sabe como fazer, não é verdade? Deus sabe. Não pense que a vida acabou, não, é vencedor. Você não é ungido para perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória para você Deus tem. Se o mar da vida à sua frente está, Deus abre um caminho nesse mar, e você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Deus ainda abre o mar, Deus ainda fecha o mar, Deus faz ainda. Deus não mudou. Que Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado, pastor Carlos. Obrigado, pastora Ana, pastor Paulo, pastora Fátima, irmã, pastora Ritinha, que é pastora. Olha, irmã Rita. Olha, vou falar, hein? Às vezes você pensa que Deus não ouve. Mas aquilo que você está lá pedindo lá no cantinho da sua casa, Deus está te ouvindo. E Deus tem uma resposta. Deus vai te dar uma resposta essa semana. Deus vai falar, Deus vai mostrar, Deus vai fazer alguma coisa, porque é Ele com você. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Continue assim. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo, esta unção, esta graça, nunca falte o óleo sobre a cabeça. Pastor Carlos, muito obrigado. Amém.